Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai continuar o exercício que a gente começou na última aula, só que agora a gente vai estudar como que a gente esboça a magnitude e a fase de um filtro, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Então, gente, na aula anterior a gente fez o item A dessa questão. A gente tinha um sistema LIT de primeira ordem, que era causal e estável, e a partir dessas informações do enunciado, a gente determinou uma equação de diferenças relacionando a entrada x de n e a saída y de n. Então, essa foi a letra A. Agora, na letra B, ele pede para a gente esboçar a magnitude e a fase desse sistema e classificar qual o tipo de filtro que a gente tem aqui. Se é um filtro passa baixas, passa altas, passa faixas. Gente, então o que a gente sabe sobre magnitude e fase? Quando a gente vai esboçar a magnitude e a fase de um sistema, é do que exatamente? Da nossa resposta em frequência, certo, gente? Quando a gente encontra a magnitude e a fase do nosso sistema, a gente faz esses cálculos a partir do h de j ômega. Então, para a gente conseguir esboçar a magnitude e a fase do sistema dado nesse exercício, primeiro a gente vai ter que encontrar o h de j ômega, certo? E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá ver. Gente, a gente tem duas formas de encontrar o h de j ômega do nosso sistema para que a gente consiga esboçar a magnitude e a fase. A primeira forma é a partir da equação de diferenças que a gente encontrou no item anterior. Então, a gente passa tudo isso para o domínio da frequência, lembrando que quando a gente tem esse atraso, a gente vai ter um Euler elevado a menos j ômega, né? E aí, com isso, a gente encontra a relação y de ômega sobre x de ômega, porque isso vai dar pra gente justamente o h de ômega, que é a resposta em frequência. Então, fazendo dessa forma, com certeza, a gente vai encontrar o nosso h de ômega. Mas a gente também pode encontrar o h de ômega, que vai dar o mesmo resultado com certeza, a partir da revisãozinha que a gente viu na aula anterior, quando a gente foi fazer o item A. Sempre que a gente tem um sistema descrito por uma equação de diferenças desse tipo, que é justamente o que a gente tem, o h de z vai ser b sobre 1 menos a vezes z a menos 1. E caso o sistema seja estável, que é o caso, a gente consegue escrever isso no domínio da frequência. Então, só de olhar o h de z, a gente já consegue escrever o h de j ômega. Ele vai ficar justamente b sobre 1 menos a, só que ao invés de z elevado a menos 1, vai ser Euler elevado a menos j ômega. Então, é a mesma relação aqui, gente. Só que ao invés de z elevado a menos 1, a gente usa Euler elevado a menos j ômega, porque a gente está no domínio ômega, certo? E quem é a e b mesmo? O A é quem multiplica y de n menos 1 e o B é quem multiplica x de n. Então, de acordo com o que a gente encontrou no item anterior, a gente tem que o A vale menos 1 sobre 2, porque aqui seria menos, né? Mas como está mais, quer dizer que ele é negativo. E o B vale 3 sobre 2. Então, substituindo esses valores, a gente vai ter que a nossa resposta em frequência é 3 sobre 2 dividido por 1 mais 1 sobre 2 vezes Euler elevado a menos j ômega. Então, essa é a resposta em frequência do nosso sistema. Se o nosso h de z é escrito como b sobre 1 menos az menos 1, então o nosso h de j ômega, já que o sistema é estável, é escrito como b sobre 1 menos a vezes Euler elevado a menos j ômega. O a é esse menos meio e o b é esse 3 sobre 2. Então, gente, na aula anterior, a gente fez uma revisão sobre como que é a função de transferência de um sistema de primeira ordem dado por essa equação de diferenças. Então, a partir dessa função de transferência, e sabendo que o nosso sistema é estável, a gente conseguiu encontrar a resposta em frequência, apenas substituindo z elevado a menos 1 por Euler elevado a menos j ômega. Agora, por que o sistema tem que ser estável mesmo? Porque sempre que a gente vai escrever um sistema no domínio da frequência, ele tem que ser estável. A transformada de Fourier é a versão estável da transformada z. Então, necessariamente, a gente tem que ter uma estabilidade garantida ali, tá bom?
Beleza, mas e agora? Como a gente faz para encontrar a magnitude e a fase do H de J ômega? Gente, quando a gente for encontrar a magnitude de uma resposta em frequência, a gente vai usar uma técnica que a gente viu lá nas primeiras aulas da transformada de Fourier, que vai ser o seguinte: a gente vai multiplicar o H de J ômega pelo conjugado dele, ou seja, por essa mesma expressão, só que com o sinal do J trocado. E essa multiplicação dele pelo conjugado vai resultar no módulo de H de J ômega ao quadrado. Então, vai ficar 3 sobre 2 sobre 1 mais meio Euler elevado a menos J ômega. Esse aqui é ele mesmo, né? E aí, a gente multiplica pelo conjugado. Então, continua 3 sobre 2 aqui. 1 mais meio vezes Euler elevado a J ômega. Como é o conjugado, a gente trocou o sinal do J. E aí, é só a gente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vai dar 9 sobre 4. Aí, embaixo, a gente vai fazer chuveirinho, né? 1 vezes 1, que dá 1. Aí, vezes o segundo termo, fica meio, Euler elevado a J ômega. E aí, a gente tem que tomar cuidado com o chuveirinho, que vai ser esse com esse, porque os números, então meio com meio, realmente vai multiplicar, vai ficar 1/4. Agora, Euler elevado a menos J ômega vezes Euler elevado a J ômega, como é a mesma base, os expoentes se somam, só que menos J ômega mais J ômega dá 0, portanto, fica 1/4 vezes Euler elevado a 0, que é 1. Aí, a gente pode somar esse 1 com esse 1/4, a gente vai chegar em 5/4, e aqui a gente tem Euler elevado a J ômega mais Euler elevado a menos J ômega dividido por 2, certo? E isso, usando a fórmula de Euler, é a mesma coisa que o cosseno de ômega, concorda comigo? Então, a gente chega à conclusão de que a nossa magnitude ao quadrado vai ser 9 sobre 5 mais 4 cosseno de ômega. Então, só para recordar, a gente encontrou nossa resposta em frequência, a gente multiplicou ela pelo conjugado dela, e isso é a magnitude ao quadrado, e depois foi só manipulação algébrica aqui, tá bom, gente? Aí você fala, tá, mas por que eu vou querer a magnitude ao quadrado? Eu não posso passar o quadrado para o outro lado, deixar uma raiz ali? Gente, vamos aprender a esboçar algo em decibéis. A gente pode esboçar a magnitude de um filtro ou da forma que a gente está acostumado, que é fazendo normal ali, substituindo os valores nessa expressão, ou a gente pode fazer isso em decibéis, que é uma unidade super usada quando a gente está falando de filtros. Então, a magnitude do nosso sistema em decibéis é super simples, gente. Vai ser simplesmente 10 vezes o log na magnitude ao quadrado. Ou, se você quiser fazer esse quadrado cair por propriedade de log, isso vai virar 20 vezes o log da sua magnitude. Então, já que a gente já tem a magnitude ao quadrado aqui, vamos tirar proveito disso, né, gente? É só a gente fazer 10 vezes o logaritmo disso aqui na base 10, que a gente vai conseguir obter os pontos do nosso gráfico e o funcionamento dele. Então, para a gente analisar aqui as frequências em decibéis, a gente vai usar essa expressão, né? 10 vezes o log da magnitude ao quadrado. E aí, vamos ver o que acontece quando a gente tende a frequências baixas. Então, quando o ômega tende a 0 ou 2π. Então, quando o ômega vai para 0, por exemplo, a nossa magnitude em decibéis vai ser 10 vezes o log de 9 sobre 5 mais 4 vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 é igual a 1, então 4 vezes 1. Então, quando o ômega tende a múltiplos pares de π, a nossa magnitude em decibéis vai ser 10 vezes o log de 9 sobre 9. Então, isso vai ser 10 vezes 0, que é 0. Então, quando o ômega tende a múltiplos pares de π, a nossa magnitude vai estar em 0 decibéis. Então, aqui em 0 ela vai estar em 0. Em 2π, ela vai passar pelo 0. Agora, vamos ver o que acontece com essa magnitude quando o ômega tende aos múltiplos ímpares de π, que são as frequências altas, certo? Então, se ômega for igual a π, por exemplo, a gente vai ter 10 vezes o log de 9 sobre 5 mais 4 cosseno de ômega. O cosseno de π é menos 1, e 4 vezes menos 1 é menos 4, então vai ficar 9 sobre 5 menos 4. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra que isso é mais ou menos 9,5 decibéis.
Então, quando a gente está em frequências altas, a nossa magnitude vai estar em 9,5 decibéis. Então, a nossa magnitude em decibéis vai ficar assim, ó. Nas frequências baixas, está aqui embaixo, nas frequências altas, sobe. Frequências baixas, desce, frequências altas, sobe. Aí desce, sobe. Vai ficar assim eternamente, né? Porque é algo periódico com período 2π. Então, o que a gente consegue observar aqui, gente? O nosso filtro está amplificando as altas frequências, portanto, isso aqui é um filtro passa-altas. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo onde a gente fala melhor sobre filtros passa-altas recursivos, para a gente conseguir entender melhor como funciona essa análise, tá bom? Gente, agora para fechar, vamos encontrar a fase do nosso sistema, tá bom? Como que a gente pode fazer isso a partir da resposta em frequência? Quando a gente tem uma resposta em frequência, assim, com o numerador e o denominador, a gente pode falar o seguinte, que a fase do H de J ômega vai ser a fase do numerador menos a fase do denominador. Essa é uma das formas que a gente tem de encontrar a fase de um sistema. Você também poderia fazer multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado ou qualquer outra forma que você preferisse. Mas aqui no caso, a gente vai fazer a fase do de cima menos a fase do de baixo, tá bom? Só que, gente, a fase de uma constante, um valor real, vai ser zero. Portanto, a fase do de cima é zero. E a fase do de baixo? Como que a gente faz para encontrar a fase dessa coisa aqui? Gente, para começar, vamos expandir pela fórmula de Euler essa exponencial aqui, tá bom? Então, a gente vai ficar com a fase de 1 mais 1 sobre 2, e aí, expandindo a exponencial, a gente tem o cosseno de ômega menos j vezes o seno de ômega. Então, aqui a gente só usou a fórmula de Euler nessa exponencial. Agora, vamos fazer o chuveirinho do 1 sobre 2 aqui com o que está dentro do parênteses, tá bom? Aí, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes cosseno de ômega menos 1 sobre 2 vezes j seno de ômega. Agora, me diz, por que eu fiz tudo isso? Gente, a fase de um número complexo pode ser escrita como o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, agora que a gente conseguiu escrever a nossa expressão dividindo em uma parte imaginária, que está multiplicando j, e uma parte real, que não está multiplicando j, a gente consegue encontrar a fase dessa forma. Então, olha só, a fase do nosso H de J ômega vai ser o negativo, lembrando que a gente subtraiu a fase do de baixo, né? Então, o negativo da fase disso aqui. E a fase disso aqui é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, vamos lá. A fase do H de J ômega vai ser o negativo do arco tangente da parte imaginária. Quem é a parte imaginária? É quem está multiplicando j. Então, menos meio vezes seno de ômega. E embaixo, a parte real, que é quem não está multiplicando j. Então, 1 mais 1 sobre 2 cosseno de ômega. E aí, gente, lembrando que o arco tangente é uma função ímpar e multiplicando em cima e embaixo por 2 aqui no argumento, a gente vai ter que a fase é o arco tangente de seno de ômega dividido por 2 mais cosseno de ômega. Ó, deixei aqui o que foi que a gente fez em relação à função separ, ímpar, então qual foi o procedimento que a gente fez dentro para conseguir tirar esse sinal de menos aqui que poderia deixar a situação mais chatinha pra gente, né? Então, se você ficou com dúvida nisso, tá aqui o resuminho e depois a gente só multiplicou aqui em cima e embaixo por 2. Beleza, gente, então essa aqui é a fase do nosso sistema. A gente já esboçou a magnitude, encontramos a expressão e tudo mais. Agora, a gente encontrou a expressão da fase e a gente quer esboçar o gráfico disso aqui. Mas, gente, lembra que na magnitude a gente concluiu que o nosso sistema representa um filtro passa-altas? Foi isso, né? E o que a gente lembra do que a gente viu lá na aula de sistemas de primeira ordem? Quando a gente tem um filtro passa-altas de primeira ordem, a fase dele vai ser mais ou menos assim, ó, gente. Ela vai ter esse tombo aqui, essa queda nas frequências altas, então em menos π, em π, nos múltiplos ímpares de π, né? E ela vai ter
essa subida nas frequências baixas. Então, ó, não confunde. Em um filtro passa altas, a magnitude a gente já entendeu, né? As altas frequências passam, as baixas são atenuadas. Agora, na fase, a gente tem a subida nas frequências baixas e a descida, o tombo, nas frequências altas, tá bom? Então, a gente já sabe como é o formato do nosso filtro, a gente já sabe que ele vai se comportar dessa maneira, porque a gente tem um filtro passa altas. Ah, então é só a gente chegar aqui no gráfico e esboçar alguma coisa assim? Pronto, acabou? Não, gente, a gente precisa saber onde que acontecem esses extremos aqui. Então, onde que acontece esse mínimo e esse máximo que se repetem com o período 2π? Porque eles não vão acontecer no zero, no π, em números que a gente conhece, assim, em valores de frequência que a gente está mais habituado. Eles vão acontecer em frequências diferentes, de acordo com a expressão que representa a nossa fase. Então, de acordo com essa expressão que a gente encontrou para a fase, a gente vai encontrar os extremos da nossa função, onde a gente tem esse mínimo e onde a gente tem esse máximo. E como que a gente faz isso mesmo? Exatamente, usando as derivadas. Então, só para lembrar, quando a gente deriva uma função e iguala a derivada a zero, a gente encontra onde a gente vai ter pontos de mínimo e de máximo dentro da nossa função. Então, se a gente derivar essa função aqui, que representa a nossa fase, e igualar ela a zero, a gente vai encontrar quais valores de ômega dão pontos de mínimo e de máximo para a gente. E aí, gente, só para recordar, eu trouxe uma revisãozinha aqui de cálculo de qual é a derivada da arcotangente. Então, quando a gente deriva o arcotangente de algum argumento b, então pode ser o que for aqui dentro, pela regra da cadeia, a derivada disso vai ser 1 sobre 1 mais b ao quadrado, então o que está aqui dentro ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro, a derivada desse argumento. Então, vamos lá derivar isso aqui junto. Vai ser 1 sobre 1 mais tudo isso aqui ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro do parênteses, do argumento do arcotangente. Como que a gente deriva isso aqui mesmo? Usando a regra do quociente. Então, vai ser a derivada do de cima, a derivada do seno é cosseno, né? Vezes o de baixo normal, então, vezes 2 mais cosseno de ômega, menos o de cima normal, seno de ômega, vezes a derivada do de baixo. A derivada de 2 mais cosseno de ômega vai ser menos seno de ômega, porque a derivada de 2 é zero, né? E tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, nossa derivada fica desse jeito. Só que a gente pode fazer um chuveirinho aqui, nesse cosseno, dentro desse parênteses. E com isso, a gente cai na relação fundamental da trigonometria aqui. Então, a gente pode substituir seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado por 1. E aí, a gente chega que a nossa derivada é toda essa expressão aqui. Mas, gente, vamos pensar em uma coisa. A gente derivou justamente para encontrar os extremos da nossa fase. E os extremos da nossa fase são os valores de ômega que fazem a derivada zerar, certo? Quais são os valores de ômega que vão fazer isso aqui zerar? São os valores de ômega que fazem esse numerador ser igual a zero. Não interessa o que está acontecendo aqui no denominador. Então, sempre que a gente for fazer esse tipo de análise aqui, gente, não tem necessidade de você analisar esse primeiro termo, tá bom? Então, esse termo aqui, da derivada do arcotangente, não vai fazer sentido você analisar ele, porque você quer saber os extremos da fase, que são os valores onde a derivada zera. E os valores onde a derivada zera só dizem respeito à derivada do que está aqui dentro. Então, em outros exercícios que você for analisar a fase, pode analisar direto a derivada do que está aqui, tá bom, gente? Eu fiz isso aqui para demonstrar mesmo que a gente não vai precisar usar nada desse primeiro termo. Mas, do segundo, a gente vai, então vamos lá encontrar esses extremos da fase. Como a gente sabe, os extremos da fase são onde a derivada vai zerar. E a derivada vai zerar quando isso aqui for igual a zero. Então, quando 2 vezes cosseno de ômega mais 1 for igual a zero. Então, vamos encontrar os valores de ômega que fazem isso aqui zerar. A gente tem 2 vezes cosseno de ômega igual a menos 1. Então, cosseno de ômega igual a menos 1 sobre 2. Então, a gente quer encontrar quais são os valores de ômega cujo cosseno vale menos 1 sobre 2.
E, gente, nessa fase que a gente está do curso, é quando eu acho mais primordial a gente ter fresco na cabeça o círculo trigonométrico. Então, vamos dar uma revisada aqui. A gente quer que o cosseno seja menos 1/2, então um valor negativo. Em quais quadrantes do círculo trigonométrico o cosseno é negativo? O cosseno é aqui, né, o eixo horizontal, então ele é negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Quando a gente está plotando nossa fase, a gente pode analisar de 0 a 2π, de menos π até π, em qualquer período de 2π, né? Mas como a gente está mais habituado a pensar de menos π até π, então a gente vai pensar de menos π, que é quando ele dá meia volta sentido horário, até mais π, que é quando ele dá meia volta no sentido anti-horário. Então, a gente vai ver os ângulos nesse ciclo aqui, de menos π até π, cujo cosseno vale menos 1/2. Então, vamos pensar primeiro aqui no segundo quadrante, quando a gente sai do zero e vem até o π. Qual é o ângulo nesse ciclo de meia volta aqui, que o cosseno vale menos 1/2? Gente, no primeiro quadrante, o ângulo que tem cosseno igual a 1/2 é o ângulo de 60 graus, certo? Então, o ângulo que vai ter o cosseno de menos 1/2 vai ser o ângulo congruente a 60 graus, só que no segundo quadrante. Esse ângulo, conforme a gente viu lá nas aulas de círculo trigonométrico, é o 120 graus, que é escrito como 2π/3 radianos. Então, o desenho não está na escala exatamente certa, né? Mas 2π/3 radianos tem o cosseno igual a menos 1/2. Portanto, é uma das nossas soluções. Agora, vamos pensar quando a gente sai do zero e vem até o menos π. Então, quando a gente está andando aqui no sentido horário. Qual é o ângulo aqui do quarto quadrante que o cosseno vai valer menos 1/2? Gente, vamos pensar uma coisa. Quando a gente saiu do zero e foi até o π, a gente encontrou que o ângulo que tem esse cosseno é o 2π/3. Então, quando a gente sai do zero e vai até o menos π, a gente vai andar a mesma quantidade até chegar no ângulo que vai ter esse cosseno aqui. Então, a gente vai andar menos 2π/3, menos 120 graus, até chegar no tal desse ângulo aqui. Então, menos 2π/3 radianos também é uma das nossas soluções. Então, gente, você também poderia analisar de 0 até 2π, dando a volta só no sentido anti-horário, ou então dando a volta só no sentido horário, de menos 2π até 0. O que importa aqui é você encontrar duas soluções que vão se repetir com o período 2π, tá bom? E pode ter certeza que os ângulos que você encontrar em qualquer um dos ciclos que você analisar aqui vão ser congruentes a esses ângulos aqui e todos eles vão aparecer na hora que a gente plotar a nossa fase. Mas então, gente, vamos ao que interessa. A gente encontrou essas duas frequências, mais ou menos 2π/3, que são as frequências onde a gente vai ter os extremos na nossa fase. Então, a gente vai ter um extremo em menos 2π/3 e o outro extremo em mais 2π/3. Então, olha só como vai ser o formato do nosso gráfico da fase. Ele tem a queda aqui nas frequências altas, passa pelo extremo em menos 2π/3 e nas frequências baixas sobe. Aí aqui no 2π/3 tem outro extremo, lá no máximo, e aqui nas frequências altas desce de novo. E aí ele vai repetir esse comportamento infinitamente com o período 2π. Mas quem são os valores aqui de mínimo e máximo? Então, a gente encontrou o ponto onde a gente tem o mínimo e máximo, mas quem é o valor aqui no eixo vertical? Qual é o valor da fase no mínimo e no máximo? Gente, para a gente encontrar isso, é só substituir mais e menos 2π/3 aqui no lugar de ômega. E a gente vai encontrar que quando ômega é 2π/3, a gente vai ter a fase igual π/6. E quando ômega for igual a menos 2π/3, a fase vai ser menos π/6. Então, aqui é menos π/6, o nosso mínimo, e aqui o nosso máximo é π/6. Ó, gente, então aqui eu trouxe o gráfico mais bonitinho da fase para a gente analisar melhor. No nosso caso, a gente desenhou de menos π até π, que é um período. E, com certeza, isso aqui vai se repetir com o período 2π. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, realmente, quando a gente está nas frequências altas, a gente tem essa queda, e nas frequências baixas, que são os múltiplos pares de π, a gente tem essas subidas. E outra coisa é que a gente realmente tem o ponto de mínimo em menos 2π/3 e o ponto de máximo em mais 2π/3. Só que eles se repetem com o período 2π também, ó. Então, aqui 2π/3, aí mais 2π, 8π/3, aí mais 2π, 14π/3, e assim vai. E mesma coisa aqui nos pontos de mínimo.
Então, gente, aqui na hora de encontrar a fase, eu dei mais detalhadinho pra gente entender melhor a questão da trigonometria envolvida ali. Mas no caso, o algoritmo ali pra gente descobrir a fase é fazer aquela coisa de fazer a fase do numerador menos a fase do denominador para encontrar a expressão. A partir da expressão da nossa fase, que no caso é esse menos arco tangente que a gente encontrou, você já vai saber mais ou menos o formato do seu gráfico, mas você precisa encontrar os extremos dele, onde você vai ter o máximo, o mínimo e quais são esses pontos. Então, para isso, você deriva o que você tem ali para encontrar os extremos, e a partir disso, você sabe em quais frequências você vai ter máximos e em quais frequências você vai ter mínimos. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!